estudos sobre intercessão, né? Foi exatamente para que nós possamos viver o que Deus já nos deu e que nós já sabemos. Eu e o Felipe, Flávia, éramos da mesma igreja, Rafael. E eu lembro a primeira vez que eu cheguei na Ágape, em Porto Alegre. Tinha um menininho no teclado. E eu fiquei olhando, falei, mas ele é tão novo, acho que ele deveria ter uns 13, 14 anos. E eu fui direto saber quem que eram os pais dele. Falei, cuida, porque ele está no louvor, esse ministério aí é de arromba. E eu fiquei observando, e alguns anos nós caminhamos juntos, né? Eu não chamo ele de pastor Felipe, pastor Mim, para mim ele é o Lipe. É como um filho. E vem Flavinha, vem a Beatriz, uma família. Ô, gente, foi o melhor que Deus deu para caminhar com vocês. Às vezes nossos olhos olham, mas tem isso, mas tem aquilo. E você, tem o quê? Cuidado, eu pedi para Deus para me comportar. Amém? Não é verdade? Precioso todos esses anos, muito choro, tenho certeza. Muitas perguntas, mas está aqui, no lugar que Deus colocou. Não importa quanto tempo, o importa é que o Senhor colocou aqui. E aí, olhando essa equipe de adoradores, tremendo, e eu fico aqui pensando e olhando cada frase cantada, se essa frase está sendo vivida. Isso é muito sério, porque todo intercessor, ele é um adorador. Na mesma proporção que ele adora, ele intercede. Nem sempre cantando, ou às vezes cantando, ele intercede. E o que é, então, intercessão? Se ontem foi falado que a intercessão é para os amigos de Deus, com exemplos dentro da palavra. Mas o que mais é, amados, para os dias de hoje? Eu digo para vocês algumas definições, que uma delas é saquear. O intercessor, ele arranca de alguns lugares vidas e traz para a luz. Ele paga um preço. Ele anda não mais apenas por ele mesmo, mas por aquilo que Deus tem falado. Então, o intercessor, ele precisa ter os seus ouvidos afinados com a boca de Deus, ele precisa conhecer Deus, ele precisa sentir o cheiro de Deus. E quando ele falar que Deus falou mesmo. Porque eu tenho escutado tantas vezes gente dizer, Deus falou, e dali a pouco está tudo errado. Ai, que isso? Ou Deus fala ou Deus não fala. E vou dizer para vocês, que desde a minha conversão aos 18 anos, alguns anos depois, aprendendo a ouvir a voz de Deus, eu passo a andar por aquilo que Deus fala, eu não me movo sem uma palavra dEle. E ultimamente eu tenho dito assim, eu não quero, Deus, eu não estou querendo andar mais sozinha, eu estou um pouco mais cansada, engordei um pouco mais. E eu disse, mas eu vou de ônibus para Porto Alegre. Fizeram a pergunta, quer vir de avião? De ônibus. Ah, vou de ônibus, eu gosto da Ouro e Prata. Depois eu falei, comprei a passagem, falei, mas eu não quero ir sozinha. E tem uma minha sobrinha que anda sempre comigo, ela está na faculdade, ela não poderia vir. Aí eu falei, Deus, bem que o Senhor podia mandar um carro para mim ir para o sul de carro. Não estava orando, estava falando com Deus.
Umas 2 horas depois, o pastor Daniel me ligou e falou assim: Lenice, nós iríamos aí para Dourados em 4 pessoas, mas um desistiu. Então nós vamos em 3. E eu disse: eita Deus, você fez um ficar para mim ir. É tremendo. Eu vim de carro. E aí a passagem para vir eu troquei para voltar. Quem está pagando vai pagar menos. Deus não é lindo? Deus move céus e terra por você. Aí você diz: mas acho que não consigo, é muito difícil, não é assim. Não tem isso para o intercessor. Que coisa! Quantas vezes você diminui o poder e autoridade de Deus na sua vida com falas assim? É ou não é? Não! Se o intercessor chamado por Deus, Jesus, intercede por nós hoje, é o nosso intercessor por excelência. O Espírito Santo tem toda essa turma com a gente. O quanto que você conta com eles. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e dizer: Senhor, como que eu estou enxergando isso? Porque, amados, pelo que eu ouvi aqui, já ficou muito claro que todos nós somos chamados para interceder. Tem algo específico, tem um grupo que não é só da intercessão, não deveria todos nós, como o evangelismo, todos nós somos chamados para evangelizar, mas tudo bem, Deus aceita, quando um grupo fica mais separado para determinada coisa, como louvor fica aqui na adoração, mas é estar pronto para agir em todas as áreas, onde for necessário. É estar prontos. E a cada dia, Ele vai nos preparando, Ele vai trabalhando em nós, vai trabalhando no nosso caráter, como Deus usava a vida de Daniel. Quantos Daniéis nós temos aqui hoje? Mas quando nós lemos a palavra, pensamos: foi naquele tempo? Não, é hoje, é agora, tem que ser agora. Eu estive nessa igreja assim que eu fiz a minha TED, no ano de 87. Eu estive aqui, era diferente. E sabe o que estava na frente? Um cartaz de um fogo que apareceu na brasa, uma história que era assim. Eu disse: mas como é que aconteceu essa história? E eu fui conversar. Eu conheci o pastor Gessé, talvez alguns de vocês não conheciam, mas eu conheci. Pastor Gessé, como é que esse negócio aí de encostar a vez da pessoa, a pessoa cair, esse negócio é muito doido. Como é que é isso? Curiosa sempre fui, sempre você, e sempre digo para Deus que eu quero. Aquele vozeirão dele, né? Fez também é para mim. Aí pastor Roy, muito querido, vocês não sei se conhecem também da época, em Bento Gonçalves, ele fala assim: Lenice, você é batizado com o Espírito Santo? Sei lá como que é ser batizado com o Espírito Santo. Eu sei que ele existe, como é que é esse batismo, como é que é esse negócio aí? Amados, eu chego lá numa sala, tem uma mulher deitada assim, eu olhei: ui, o que foi? Por que ela está deitada no chão? Foi arrebatada. Como assim? Arrebatada? Onde que ela está? Está piscando, está assim. Não é como? Eles tiveram que explicar muita coisa para mim. Muita coisa para mim entender. Existe isso mesmo? Isso é bíblico? É assim? Nós batistas, nós presbiterianos, Bíblia, né? Cuidado, as doutrinas aí fora da palavra. Cuidado, né? Isso é uma coisa muito boa. Mas eu queria um pouco mais de Deus. E Deus foi me permitindo andar. Saí de Dourados. Uma coisa maravilhosa que Deus faz quando Ele quer pegar alguém, viu? Saí da minha terra, eu fui expulso de casa, sabia?
era tão boazinha. E fizeram uma pergunta para mim, 18 aninhos. Quando você vai voltar? Quando eu puder pisar na cabeça dessa gente, dessa vila. Aí eu volto. Eu saio de cabeça baixa, mas quando eu voltar, ai, ai, ai. Ah, Deus só estava esperando. Porque um ano depois, eu estava aceitando Jesus. E eu aceito Jesus, presbiteriana, segunda de Londrina. E eu vou falando algumas coisas com Deus, e Deus, Ele vai respondendo, porque Ele não era meu Deus, era o Deus da minha mãe. Porque minha mãe falava, Ele respondia, mas eu não sabia, então Ele era o Deus dela, não era meu. E nesse dia, nessa decisão, eu disse, Jesus, seja o meu Deus. E eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu lembro disso, amados. Me fizeram uma pergunta. Se você subir em cima de um caminhão para falar de Jesus, você tem coragem? Ah, eu acho que sim. Só tem que dizer, Jesus te ama, né? Era o que eu sabia. Aí, amados, na minha época, tinha uns rapazinhos muito queridos. Eu era bem novinha, mais bonitinha ainda. Não é que eu sou feia, não, mas agora já mudou algumas coisas, né? E eles mandavam uns recadinhos para a gente assim, te amo com o amor de Jesus. Escuta aqui, o amor de Jesus eu tenho. Por que você está escondendo atrás de Jesus? Está com medo que eu me apaixone por você? Não. Para de mandar bilhete, te amo com o amor de Jesus. Te amo com o teu amor. Vai. Depois Deus foi lapidando, trabalhando, transformando. Fui para uma missão, pastor prega, passa a Macedônia, ajuda-nos. Eu pergunto, de onde você tirou tudo que você falou? Que você pregou, você leu na Bíblia quase 2 minutos e falou mais de 30. Da onde? Ah, Lenice, tem escola que se prepara, gente. Então eu quero ir. Eu não quero ficar só sentada aí no banco. Eu quero falar que nem o senhor. Ele me olhou e disse, vamos ver então. Aí ele perguntou para os presbíteros, de onde é essa menina? Quem que é ela? Passou um ano e eu falei, ei pastor, essa escola tem? Ela tem, existe? Prepara, gente, eu quero ir. Eu quero aprender. Eu quero entender mais sobre a Bíblia. E então, ele falou, vamos o enviar, Lenice. 21 anos eu estava sendo enviada para missões e formou na minha mente um quadro muito lindo de missões. Pessoas ali lendo a palavra, outros tocando violão, os pés de coqueiro, um lago, uma cena muito bonita formou na minha mente. Então, para esse lugar que eu vou. Eu fui para Guarapuava, cheguei lá, era uma casa. Que decepção. Missões aqui. Lembra que Deus estava me lapidando? O que eu mais fiz foi brigar. Verdade. E eu não sei por que eu percebi algumas coisas, amados. Não sei. Né? E eu questionava. Hoje eu questiono com jeito, com sabedoria. Mas antes, não. Meu líder lá falou para mim, Lenice, qualquer hora eu vou te mandar embora. Ah, claro, pode me mandar, mas você tem que explicar por quê. E eu vou dizer que eu encontrei mentiras aqui. Mas era. Eu não estava. Né? E graças a Deus eu venci. Venci. Primeiro ano, depois fiz o estágio. Mas em Foz do Iguaçu, chegou uma equipe lá. Eles estavam vindo da Argentina, indo para Brasília, Suzuki, Márcia, da Jocum Porto Velho. E eles estavam conversando, e eu ouvindo, perguntando, mas como que era? E eles disseram assim, olha, Deus falou. Tá, como é que Deus falou? Eu leio na palavra, Ele está falando na palavra.
Um pastor, ele está falando através do pastor. Mas como é que ele falou? Voz audível. A gente pode ouvir? Pode. Então eu quero isso. Pastor, tem uma missão em tal lugar, que essas pessoas que vieram aqui ouvem Deus audivelmente. Eu quero ir. Lenice, você está fazendo estágio da outra missão. Não, pastor, mas eu quero ir. Senhor, e eu vi um ônibus em Foz do Iguaçu, Unesul, Porto Alegre. E eu sempre olhava, um dia eu vou, um dia eu vou. E essa missão tem em Porto Alegre e tem em Belo Horizonte. Falei, vamos então para Porto Alegre. 2 meses depois, mês de junho, eu estava sendo enviada de novo para o campo missionário. Né? Aí eu entendi, ele disse, mas lembra, Lenice, você tem que acertar com todas as pessoas que você brigou na missão, inclusive o líder. Falei, é verdade. Aí encontrei João Carlos Rocha. João, olha, eu vim te pedir perdão aquela vez que eu confrontei você, mesmo que você estava errado, né, João? Aí ele ficou me olhando. Ele disse, mas você era assim, assim, assim. Falei, João, eu estou pedindo perdão. Se você começar a apontar meus erros, eu não vou te pedir mais perdão. Mas a gente conseguiu se acertar. Ele orou por mim, ficou tudo bem, tá, gente? E assim eu vim para Jocum. E assim, alguns meses depois, eu conheci aqui a Brasa, onde estava uma equipe da Jocum aqui, e outra foi para Bento Gonçalves. E eu fui para Bento Gonçalves. Mas a nossa equipe em Bento Gonçalves, eles diziam assim, veio uma equipe da Jocum antes de vocês, que trouxeram fogo, que incendiou aqui, e tal. Agora vocês parecem bombeiro. Mas como? Eu estava na equipe com o pastor Bruno Macquart, irmã Vale, né? Aquela turma, e nós éramos bombeiros. Amados, tinha Jonas, eu amo muito Jonas, e era um lugar de bastante imigrantes italianos, e aí nós tínhamos que sair para evangelizar, e o Mauro disse, Lenice, você vai junto com o Jonas. Eu disse, mas 2 pretos, aí que eles não vão aceitar mesmo. Amados, aquela hora de bater palma nas casas e oferecer Jesus, eu estou vendendo Jesus, que coisa ruim, não gosto desse tipo de evangelismo. Não, estava sendo sincera. E o Jonas insistiu numa casa, e ela disse, olha, nós terminamos de almoçar, estamos cansados, passa um outro dia. Aí o Jonas, viu? A gente passa um outro dia, eu não vou mais lá, vai você sozinho, eu não vou. Passou 2 dias, Jonas, vamos lá? Vamos, Lenice, comigo, porque ela já foi. Ai, chegamos lá. Eu nem orava por ele, dizia, tomar que ela manda embora logo. Aí veio o marido dela, ele disse assim, o que vocês querem? Vocês não trabalham, não? Família Poleta, estou trabalhando. Falei, nós também. Que raiva dele, eu falei. E o Jonas, Lenice, quieta. Aí a mulher disse, não, eu falei para eles que um dia eles podiam entrar, vão receber. 5 minutos. O Jonas, está bom, amém, 5 minutos é o que a gente precisa. Nós gostaríamos de fazer uma oração, poderia? Ela disse, olha, hoje eu estou com muita dor na minha perna. Então, bem rápido, ele disse, a senhora põe uma cadeira e senta aí, vamos ver essa perna. Eu disse, Jonas, vamos embora, 5 minutos. Ainda vai orar pela perna da mulher? A mulher sentou, coloca suas pernas assim, Lenice, segura aqui, né? Gente, faltava mais ou menos um dedo e um pouquinho de diferença da perna. E Jonas, em nome de Jesus, perna, vem para o lugar. Toda dor na coluna agora, Senhor, tira, em nome de Jesus. A mulher fez assim, o que aconteceu? Eu senti que a minha perna fez assim. E eu, Jesus amado. A mulher ficou de pé e ele disse, o que a senhora não poderia fazer? Colocar a mão lá embaixo, a mulher colocou no chão, ela levantou. Pera um pouquinho. Eu tenho um filho que trabalha numa rádio. Eu tenho não sei o quê, ele tem muitas dores. Ô, Poleto, vem aqui.
Amados, de 5 minutos nós ficamos quase 2 horas naquela casa. Aí eu falei, funciona. Funciona. Para encurtar a história de Bento Gonçalves, Deus fez tantas coisas naquele lugar. Deus ministrou tantas curas. E no final eles disseram, o pessoal lá da igreja, gente, perdoa porque nós chamamos vocês de bombeiros. É que a vertente de vocês era outra. No reino de Deus, há lugar para todos. No reino de Deus, nunca falta serviço. E aquela família confessou Jesus como Senhor. Ela realmente foi curada. Outras pessoas que ela chamou conheceram o pastor Roy para dar continuidade. E no dia que nós saímos de lá, 2 meses depois, de Bento Gonçalves voltando para Jocum, aqui em Morongava, amados, no culto de despedida da equipe, tinha mais ou menos umas 60 pessoas que nós conhecemos, que nós evangelizamos e que estavam ali. E muitas delas permaneceram servindo ao Senhor. Você está pronto para fazer aquilo que Deus quer? Você está pronto para deixar Deus lapidar a sua vida? E Ele vai fazer. Ele faz com teu consentimento. E Ele vai fazer. E eu fui deixando Deus trabalhar em mim. Deixando Deus cuidar. Falei, Senhor, vou para o campo missionário, mas não quero ser esses missionários que ficam assim, ai, eu não tenho dinheiro, escrever aquela carta todo mês, sou missionário. Eu tinha um orgulho, gente. O pessoal me chamava de orgulhosa e eu, não sou orgulhosa. Até um dia que Deus falou, filha, você é. Eu, ai, me ajuda a mudar, Deus. Né? E era incrível, amados, como Deus me supria. Poucas vezes eu dizia, eu preciso, eu estou sem dinheiro. E Deus supria. E Deus também começou a me ensinar sobre generosidade. Uma coisa que eu detestei também, que eu aprendi no Sul, hoje eu amo, era aquele negócio. Nós pedíamos uma roupa, vestia, ou fulano essa roupa, as ordens nada, a roupa é minha. Era minha as coisas, agora eu emprestava. E eu fui aprendendo isso no Jocum. Aprendi a emprestar, aprendi a dar, aprendi a exercer generosidade. O intercessor, ele é generoso. O intercessor, ele percebe as necessidades e se coloca à disposição para servir. E eu comecei a entender. E qual era a área onde eu iria atuar? Eu fui perguntando para o Senhor. E o dia que foi assim, lindo de tudo na minha vida, estávamos no seminário aqui no Partenon ou Paternon, que fala, como é que é? Partenon, né? Estava naquele bairro para um seminário. E aí eu estava meditando às 6 horas da manhã. Intercessor medita, amém? Vocês estão pegando? Glória a Deus. Somos intercessores. Eu estou sentada ali, meditando, e eu disse assim, Deus, eu te amo. E Deus falou assim, por que você me ama? Eu olhei para um lado, para o outro, não tinha ninguém. Então é Ele mesmo, a voz dele é audível. E eu disse, eu não sei porque eu amo o Senhor. Não sei, eu te amo. Ele disse, não será por interesse? Eu falei, o senhor sabe, eu acho que sim. É porque o senhor me dá as coisas. Acho que é. Seja sincero com Deus, meus queridos. Eu aprendi isso. E Deus falou assim, o que você quer agora? Eu falei, Deus, eu estou com muita saudade da minha família. Muita saudade da minha mãe. Já faz mais de 1 ano que eu não a vejo. E ele disse, vamos lá. Mas eu estou sentada na cadeira, eu estou meditando aqui no bairro Partenon. E de repente eu senti uma mão colocando aqui. E eu me vi levantando daquela cadeira. Eu me vi entrando no ônibus. E eu me vi chegando na porta da cozinha da casa da minha mãe. Minha mãe estava cozinhando carne numa panela de ferro. Uma saia verde e amarela, uma blusa marrom e um lenço na cabeça. E ela olhou assim para a porta e disse, está tudo bem, está tudo bem. E eu estava em pé ali na porta olhando. De repente eu pisquei, eu estou de volta na cadeira, no mesmo lugar, e eu digo, mas o que aconteceu?
Como? Eu tava lá em Dourados, eu estava lá, mas eu estou aqui, o que é isso? Aí eu comecei a entender. Eu disse, é o batismo no Espírito Santo? Oh, meu Deus do céu, é isso? Eu atrapalhei a meditação de vários, porque eu precisava contar. Gente, eu fui lá em casa, gente. Aí eu peguei e saí dali e liguei no orelhão, hein? E falei, chama minha mãe. Falei, mãe, você está com uma saia verde e amarela, uma blusa marrom, um lenço na cabeça. Você está fazendo carne na panela de ferro no fogão. Filha, onde você está que você está me vendo? Onde? Mãe, agora há pouco eu estive aí. Mas como? Onde você está agora? Eu estou aqui em Porto Alegre, mas como? Quase deixei isso meio doido. Mas, gente, o intercessor, ele experimenta essas verdades, essas coisas de Deus. Ele anda no Espírito, ele recebe de Deus, ele sai de um lugar, ele vai para o outro em segundos. E eu gostei, eu amei isso. E eu dizia, eu quero mais. Até o dia que eu vi alguém falando, o mundo espiritual é mais visível do que o mundo físico. Conhecendo um pouquinho da Lenice, o que foi que ela disse? Eu quero. Abre, eu quero ver, eu quero enxergar. E na minha mente se formou assim, que eu ia ver anjos tocando, né? Anjos lindos, brilhando, aquela coisa impactante. E eu quero ver, eu quero ver. Ai, tem muitas vezes que a gente não sabe o que pede. Amados, passaram algum tempo. Senhor, jejuei, viu? Jejuei, era do jejum, jejuava. Eu quero ver o mundo espiritual. Abre os meus olhos, oh Deus, eu quero ver o mundo espiritual. Um belo dia me deu uma dor de cabeça tão grande. Amados, que eu achei que eu ia estourar. Aí Deus falou assim, Lenice, ainda quer ver o mundo espiritual? Ai, Senhor, eu quero. 10 dias de dor de cabeça. Até hoje eu não entendi por quê. Amados, dor de cabeça mesmo, de vomitar. Num desses dias, eu desmaiei. Era muita dor. Flávia, me pegaram que nem um saco de batata e me colocaram no carro. Agora eu entendo que quando alguém se acidenta, acontece alguma coisa, não deve mexer, viu? Só que ao mesmo tempo, amados, me entenda por favor, quando pegaram o meu corpo, eu pulei para fora do meu corpo. Que isso? Existe isso? Aconteceu comigo. E eu estou acompanhando naquele carro, dizendo, gente, eu não tenho nada, não me leva para o hospital. Me levaram para a Granja, num posto de saúde que tem lá, a Erenilda. E corre, tira, eu falei, Deus, eu vou tomar injeção sem ter nada. O que está acontecendo? E se eu nunca mais voltar para o meu corpo, o que vai acontecer? Ou eu estou fora e estou preocupado com o corpo. Deixa o corpo. Aí eu estou vendo uma senhora assim, ó. Doutor, é muita dor, é muita dor. Aí eu fora olho, e tem um senhor diabo lá nas costas dela. E eu, sai daí, em nome de Jesus. O que você está fazendo aí? A mulher faz assim, uai, doutor. Uai, eu tô bem. Eita. Dali a pouco eu sumi, estou lá de volta no meu corpo. Aí eu olho uma moça. Doutor, o braço, não bati nem nada. Um ser puxava para lá e outro para cá. Dói demais. E eu, sai do braço dessa moça em nome de Jesus. Aí Deus fala, mundo espiritual, teus olhos estão sendo abertos. Oh, uau! É assim. Só que daí, em vez de ver anjo, comecei a ver, foi demônio, o negócio ficou feio. Sério? Alguns na Jocum não eram acostumados. O que está acontecendo? O que é isso? Lê os livros da Rebeca Brau. Não li nenhum, nem sei da Rebeca Brau. Lê o livro do Daniel Mastral. Não li. Mas eu estou vendo.
que vai acontecer agora? Ver para quê? Fazer o quê? Você não pediu para Deus abrir seus olhos? Mas eu queria ver anjos. Queria ver aquele céu espírita que mostra naquela novela Viagem. Todo mundo de branquinho, andando ali. Ai, não foi nada. Era coisa feia. E eu ficava com medo, mas eu disse, eu pedi, agora está aberto. Amados, eu chegava no lugar, e eu, o que é? Eu chego na igreja que eu estava, vi alguém olhar para mim assim. Está vendo alguma coisa em mim? Não, eu estou vendo você. Mas se você vê, você me fala. E outro, e o quê? E outros que me viam, corria. E eu disse, eu não sou vidente, o que está acontecendo? Que oração. Quero ver, Thalita, o mundo espiritual. Oh, Deus, dá-me entendimento. Né? Dá-me entendimento. Nessa tioca vem. Quanto tempinho eu tenho para o intervalo? Para mim ser rápida. Mais uns minutinhos? Amados, Neuza Tioca veio no Rio Grande do Sul. Fui direto. Neuza, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E ela começa então me ensinar. E ela começa, e eu disse, mas é essa área mesmo, eu gosto disso. E ela disse, mas na mesma intensidade, vida de oração, vida de jejum. O intercessor jejua. O intercessor tem uma vida intensa de oração. O intercessor pratica o que conhece da palavra. Vive a palavra. Amém? E essas coisas começaram a aumentar. E eu comecei a orar por algumas situações aqui no Rio Grande do Sul. Algumas Flávia acompanhou. E eu dizia, Senhor, esse estado para Ti é onde eu estou morando. Eu quero. Chegou o tempo de sair da Jocum, depois de 17 anos eu saí da missão. Fui trabalhar na igreja. E Deus começou a instruir. Deus começou a orientar. E foi um período de muita guerra. Muito intenso mesmo. Deus começou a mostrar até mesmo o número de identidade. Às vezes eu piscava e eu via algo. E eu disse, Deus, não é para a Helenice se exibir com isso, mas é para ela ser humilde. Eu quero usar no Teu reino. Eu quero ver vidas libertas. Eu quero ver vidas comprometidas com o Senhor. E aí Deus me fala sobre algo que também é do intercessor, uma vida de renúncia. E Deus falou, quais os teus sonhos? E eu disse, um sítio, indo para Taquara, um lugar bonito. Eu fui começando a colocar algumas coisas para o Senhor. E o Senhor falou muito claro para mim. Volta para os teus. Eu saí de casa, eu tinha 18 anos. Quando Deus me disse, volta para os teus, eu estava com 55 anos. Muitos lugares, outros países, Deus me deu a oportunidade de ir falando e eu ia obedecendo. E eu disse, ok. Estava com 3 salas de atendimento. Estava dividindo pacientes com outras colegas. Tinha feito uma pós, fui bem sucedida, graças a Deus. Outro trauma que eu tinha, gente, era de estudar e nunca conseguia tirar um 10. Quando eu fiz a enfermagem, meu estágio foi no pronto-socorro, aqui da Oswaldo Aranha, é isso? Amados, eram 14 notas. Meu professor falou, no final, eu quero parabenizar 2 pessoas aqui no grupo.
Na época era auxiliar de enfermagem, não era o técnico ainda. E ele disse, uma das pessoas é a Lenice. Lenice, de 14 notas, 9 dessas notas são 10. Como? Uau! Agora não preciso tirar mais 10, já tirei. Curou, sarou. Deus, Ele vai te treinando, vai te equipando, vai te instruindo acerca do que você e eu devemos fazer. Todo intercessor precisa ser um adorador, precisa ser um guerreiro, precisa ser quebrantado, precisa ter uma vida de renúncia, precisa amar o Senhor e conhecer o Senhor. E quando você põe a mão no arado, haja o que houver, você não olha mais para trás. Você não abre mão do que Ele te deu. E Deus foi me conduzindo, me levando de volta a Dourados. Cheguei a Dourados. Vou começar uma igreja ágape em Dourados. Amados, eu sempre pedi para o Senhor para ser missionária, nunca para ter a função de pastorear uma igreja, porque eu entendo, o pastoreio é dado aos homens. Mas quando um homem cheio de autoridade te investe para ir, você obedece. Nunca estive fora da liderança de um homem do Senhor sobre a minha vida, mesmo sendo solteira. Só não aceito me chamando de solteirona. Mas eu sou solteira, eu renunciei ao casamento para servir melhor o meu Senhor, porque quem é casado cuida das coisas do Senhor, mas quem não é, cuida, né? Quem é casado cuida das coisas do marido, quem não é, cuida das coisas do Senhor. Então eu sou 100% do Senhor, eu sou livre, mas eu não dou um passo sem perguntar para o meu líder. Tem a tua bênção, você está comigo, e intercessor não é rebelde. E eu era antes. Queimei isso, rejeitei isso em nome de Jesus. Não. E amados, eu disse, Deus, aqui estou em Dourados, vou abrir o meu consultório, vou trabalhar, e Deus, não te chamei para trabalhar na psicologia aqui. Te chamei para cuidar do seu povo. Que, amados, meus parentes, meus amados, meus negros, mas ô negaiada encardida. Amados, amo eles. Eu falo isso para eles, eles falam para mim também. É carinhoso. E ali nós começamos a nossa igreja. Aí Deus falou assim, vocês não vão alugar nenhum salão. Vai ser aqui no terreno que era dos meus pais, na casa da minha irmã, uma varanda que ela tem. Conversamos e ela, tudo bem. E ali nós começamos a ágape. Faz 7 anos, estamos na varanda, ainda não dá mais para ficar na varanda, porque quando chove a gente corre para a varanda, quando não tem o culto é o ar livre. Se vocês forem lá, vocês vão ver que não tem teto, é do lado de fora mesmo. E as pessoas começaram a vir. Deus começou a curar, Deus começou a mudar. Aí algo na cidade, a cidade tem se tornado muito violenta. Aí eu disse, tá, a cidade tem se tornado violenta, o que é que nós vamos fazer? Aí eu fui no Comped é o conselho de pastores da cidade. Ah, mas a cidade, não sei o quê, mas o que é que nós vamos fazer? Não, mas a cidade, mas o que é que nós vamos fazer? Uai, nós somos a igreja, Deus nos deu poder, nos deu autoridade, eu não vou usar. Orai pela paz da cidade, para que na paz da cidade vós tenhais vida tranquila. Não é a polícia que traz tranquilidade, não é isso, não é órgão, não é governo, não é a igreja. Vamos fazer algo. Ah, amém, amém, mas muitos não foram. Aí eu falei para o pessoal, vamos embora, vamos marchar nessa cidade, vamos caminhar. Estava lá nosso grupinho caminhando, né? Caminhamos, amado, 12:00, 1h, né? A primeira caminhada era para caminhar 1h, orando nas ruas, ungindo, declarando a salvação dos vizinhos que nós queríamos para Jesus. Atos proféticos, amém? A igreja crê?
Lá fomos nós, aquele grupo, não era mais do que 10. 5 ficou na minha casa e outros foram. 1 hora, tá? Vocês ficam orando por nós que nós vamos. Amados, eu não sei o que aconteceu, que nós ficamos 2 horas. Quando nós chegamos de volta, o meu irmão chegou no portão e falou assim: mas que 1 hora era essa, que já faz 2 horas, minha língua está pregada no céu da boca, eu não tenho mais o que orar. Eu falei: uai, o diabo saiu da estrada e veio para dentro de casa, pegou você? Nós expulsamos ele das ruas, vem aqui, te pegou. Como é que não consegue orar 2 horas? Ficou brabo. E aí eu fui e falei, né? Que o diabo foi lá pegar ele. Meu Deus, não era. Eu preciso maneirar. Não posso. Cuidado, né? Amados, Rua Coronel Ponciano. Quase todos os dias, gente morrendo. Coronel Ponciano, famosa. Eu disse, esse demônio está bebendo sangue nessa avenida. Vamos lá, gente? Pessoal, bora. 2 horas caminhando, até chegar na saída para Ponta Porã. 2 horas voltando de caminhada. Ungindo e orando. Ungindo e orando. Declarando, demônio de morte, demônio de acidente, para, em nome de Jesus. Nós somos a igreja do Senhor, estamos intercedendo. 35 dias sem acidente com morte naquela rua. Agora diz para mim que o povo de Deus que intercede não faz a diferença. Não faz a diferença se ficar sentado. Ai, céus, ai, isso. O céu só trabalha a nosso favor quando nós nos movimentamos. Com isso eu comecei a ir atrás de alguns pastores. Vamos juntar, gente. Vamos acender as brasas, vamos junto. Algumas noites nós estávamos até com medo, amados, de andar por lá. Né? E quando implicamos lá com as pipoquinhas no meio da casa? Não quer pipoca nesse canto em nome de Jesus. Pode entregar, pode sair. E eu comecei com uma onde eu chego. Qual é a chave, Satanás? Pode me dar, pode me dar, pode me dar. Jesus tomou, você roubou de novo, pode me dar, pode me dar. E por trás vem um monte de gente comigo. Dá, né? Aí qual é o demônio que está atuando nessa região? Quem é ele? Eis aí vos dei poder e autoridade. Para quê? Primeira coisa, expulsar demônio. E parece que em todo lugar que a gente chega tem, né? Menos na casa do Senhor, amém? Aleluia. Aí eles começaram a dizer que eu era aquela irmã do quarto, lá do quarto de guerra. Falei, eu não tenho aquele óculos quadrado, nem cabelo curtinho, nem liso. O cabelo está meio assim ainda, né? Mas amados, o que você tem pedido para o Senhor? O Senhor te entregou coisas tremendas. Essa noite eu estava preocupada ainda, porque eu tinha que ter um estudo, e eu não tinha, e Deus não deu, e não falou, e não tinha. Eu comecei a sonhar que eu andava em volta aqui, que eu pisava em volta aqui, que eu pisava em volta aqui. Eu disse, tem que mudar, em nome de Jesus. O intercessor, ele busca com pessoas junto ou sozinhos. Eu tenho lá, gente, o meu consultório, eu consagrei, Deus, estou terminando, tá? Eu consagrei aquele consultório ao Senhor. E eu disse, meu Deus, faça comigo o que o Senhor quer fazer, o que precisa mudar, o que precisa tirar de mim, Senhor, faça isso. E um dia eu estou para entrar na sala, Deus fala assim, ei, Lenice, Senhor, tira a sandália dos teus pés, tira o calçado. Por que, Senhor? Eu estou aqui dentro. Imediatamente eu tirei. Eu entrei, eu me ajoelhei, e eu sabia que a presença dele estava ali. Amados, era 9 horas da noite, eu comecei a chorar. E eu não paro de chorar, e eu vou. Aí dali a pouco eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu olho no relógio, é 1 hora da manhã. Ele fala, intercessão. Intercessão. Choro. Eu falei, amém, Senhor. O que o Senhor quer? Eu quero 30 dias de vigília. Eu comigo só, com a igreja, com você. Da meia-noite às 6 horas da manhã. Eu eis-me aqui, Senhor. Faça, imprime o que o Senhor quer. Eu sou do Senhor.
Deus começou a me trazer situações, me trazer coisas a respeito da cidade. Conselho tutelar, brigando. Na eleição do conselho tutelar, vai ser isso aí, pessoal da igreja, em quem que nós vamos eleger o conselho tutelar? Antes que outras pessoas que não estão capacitadas assumam, nós temos que eleger alguém que conhece, que ama o Senhor. Fulana de tal, vamos lá, vamos atrás da fulana. Você tem compromisso com Deus? Nós estamos junto com você. Vamos atrás de pessoas, vamos eleger essa mulher, em nome de Jesus. Quem é esse? Quem diz que crente não pode entrar no influenciar? Foi eleita. Coisa séria. E eu louvo a Deus, porque Deus coloca uns loucos igual eu junto. E dá muito certo. Dá muito certo. Ousadia. É tempo dos amados viver em ousadia. Em nome de Jesus, para fazer a obra que Deus quer. Porque, amados, o terreno está sendo preparado para o anticristo. A coisa vai ficar feia, vai ficar mais desafiadora, mas aqueles que têm o Senhor vai permanecer. Amém? E a igreja do Senhor. Então você que tem o Senhor, permaneça firme, porque você vai ser chacoalhado, você vai ser provado, você vai ser criticado. Meu Deus, tem problema não, se você estiver com o Senhor. Você vai continuar orando, você vai continuar guerreando. Dia 25 de maio, todos souberam da intercessão em Brasília, amém? 1000 homens, 1000 mulheres, e eu disse, Deus, eu quero ir. Eu quero estar lá com esse povo, intercedendo lá. Deus falou para mim, você já está lá. Já estou lá, mas eu estou aqui. Não, você está lá, eu estou aqui, estou lá. E assim, tá, Deus. Aí eu pisco, bum, clarão na minha sala, Jesus. Aí eu já olho, tem pecado? Não, está tudo certinho. Não, ok. Está bem, está direitinho, Deus, amém. Ok. Aí Deus, olha, estou vendo o pessoal chegar em Brasília, estou lá na esplanada, olhando o pessoal chegar. Aí Deus fala para mim assim, olha, eu pisco de novo, todos com armadura. Meu Deus! Gente, a Valnice estava no meio, ela dizia, vai cair. E o povo atrás, mas era uma armadura, coisa mais linda. Aquilo brilhava, aquilo reluzia. E eu disse, Deus, e eu estou vendo isso antes de acontecer. E ele disse, esse é o mundo espiritual. Você olha, você se vê assim, quando você está em guerra, você está vestida. Você está ali, você toma, você vai, Deus te coloca a força, Ele move os céus e move a terra em favor daqueles que se dispõem a fazer o que Ele entregou nas suas mãos. Ele faz isso. Eu tenho só 1,55 m, engordei, estou com 1,54 m, a gente vai encolhendo, tem que fazer ginástica. Mas eu não me mexo para o inimigo. Não. Fizemos 5 domingos de culto sobre libertação na igreja. Quando eu terminei, eu escutei assim, você vai ver o que eu vou fazer contigo. Eu? Moro sozinha, na minha casa, 2 horas da manhã. Acorda de noite, tudo escuro, você dá uma olhada assim, eita Jesus. Levantei. Falei, quem é que está me ameaçando? Se o Deus que eu sirvo é maior. Se o Deus que eu sirvo me deu todo o poder e autoridade. Amados, parecia que a janela do meu quarto ia arrancar. É feio o negócio. Chacoalhou tudo, eu pensei, bom, eu vou correr, vou ficar do lado de fora. Falei, não, mas ele é espírito, ele entra em qualquer lugar. Não, vou ficar aqui dentro, é você que sai. Em nome de Jesus. Oxe, vai embora. Está na hora dessa juventude aqui, se apropriar muito mais do que vocês já têm se apropriado, que Deus deu, para que você possa, como intercessor, fazer a diferença. Não se conforme com as coisas que estão acontecendo. O governo não vai mudar. O único governo que pode mudar é a igreja do Senhor influenciando, é a igreja do Senhor parando com mimimi, é a igreja do Senhor parando de olhar para o lado, para o outro, fulano, tudo isso aí em nome de Jesus. Eu criei um negócio aqui em mim contra a fofoca.
fofoca, eu criei um negócio de proteção aqui contra frases que vêm na minha mente. Não, eu pertenço ao Senhor, eu sou uma intercessora, eu oro ao Senhor, eu falo com o Senhor e eu vou. Mas não é para mim só, é para cada um de vocês. O que você está fazendo? Eu trabalho no teatro. O teu teatro tem mexido com o inferno? O que você está fazendo? Eu trabalho com a música tem mexido com o inferno? Tem atazanado sua vida? O que você faz? Eu prego, tem incomodado o inferno? Sai na rua as pessoas, e fala, sai bicho. Que isso? Uma loja lá com os pezinhos lá. Que pezinho é esse? Vem todo final de semana esse pezinho aqui. O Saci Pererê, o lugar dele é lá no Rio Grande do Sul, que ele está fazendo aqui, uma perna só. Sai com o pezinho e tudo. Coitado do moço, foi lá fazer rede elétrica, quando olhou, estava lá o pezinho. Saiu correndo, que deixou todas as ferramentas, disse que lá não voltou nunca mais, nem para buscar a ferramenta dele. Gente, demônio põe nos outros para correr. É ele que tem que correr, não é? Poder e autoridade. Poder e autoridade. Por isso, depois do intervalinho, nós queremos ter um tempo de oração. Você, ouvindo a voz de Deus, você agindo, você vai fazer a diferença. 1 vale por 10, 10 vale por 100, 100 vale por 1000. Muda as suas palavras, muda a sua forma de dizer e de ver as coisas. Em nome do Senhor Jesus, ajusta a armadura de Deus sobre a tua vida para te proteger. E parte para a guerra, porque é chegado o tempo de guerrear. Deus abençoe, amém? Amém, pastor.